Fala galera, bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, graça e paz, gente, tudo bem? Que alegria estarmos aqui novamente para mais uma semana, para uma palavra do Senhor. Para quem achava que eu não ia gravar, se enganou. Nós vamos falar um pouquinho da palavra de Deus, aquilo que Deus falou muito forte comigo, é muito desafiante e eu quero que você abra sua mente, que você também receba da palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19. Eu gostaria de ler o capítulo inteiro 19, porque é uma história linda, é uma história apaixonante, que falou tão forte comigo, que falou tão profundo, mas o tempo não dá, né? 15, 20 minutos não dá tempo de falar sobre essa história. E eu não vou ler versículo por versículo, mas você pode acompanhar pela sua Bíblia, porque nós vamos falar mediante a palavra de Deus. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre o profeta Eliseu, um pouquinho sobre o profeta Elias e a forma como Deus escolhe ele, a forma como ele se dispõe também. Nós falamos que Eliseu ele foi ungido por Elias, conforme está na palavra de Deus. Só que Elias, ele ungiu Eliseu, só que Elias, vamos caminhar um pouquinho para a história dele, ele era o profeta de Deus, ele era escolhido por Deus, sabe? Ele morava no tempo de Israel e ele era conhecido por fazer grandes feitos diante do Senhor. Então ele era o profeta que ele orava ao Senhor para que não chovesse. Teve uma época que ele orou para que não chovesse no reino e não choveu. Ele era contra toda a idolatria que as pessoas faziam ao deus Baal. Sabe, eles idolatravam ao deus Baal e não adoravam a um Deus único e verdadeiro que fez os céus e a terra. Então Elias ele era contra tudo isso. Então ele se colocava contra todas aquelas pessoas, que aquelas pessoas idolatravam ao deus Baal, sabe? Deus estranho, um Deus de idolatria, um Deus que não fazia nada, sabe? Nada, simplesmente nada. E eles estavam ali encurvados, prostrados, sabe? Diante de nada, né? E ao que era para ser adorado, ao que era para ser prostrado, era o Deus verdadeiro, ao único e poderoso. Então, Elias ele era contra tudo aquilo. Ele abominava tudo aquilo. Então chegou um tempo, eu tô passando por cima para você passar para você entender, mas se você ler a história, você vai entender detalhe por detalhe, porque o Espírito Santo vai abrir a sua mente e vai falar coisas maravilhosas. Então, ele tem um encontro com o rei Acabe, ele mata todos os profetas de Baal, os 450 mais, ele mata todos, sabe? E ele ora para que chovesse agora. Um tempo atrás, ele orou para que não chovesse. Ele anunciou uma grande seca. Então, Elias, ele é o porta-voz de Deus, ele é o profeta. Então, Deus fala, ele anuncia. Deus diz e ele anuncia. Ele é o porta-voz do Senhor. Então, o que Deus falava, ele falava. O que Deus mandava fazer, ele fazia. Isso me diz relacionamento, isso me diz sobre comunhão, sobre intimidade. Amém? E aí, só que nesse período de seca, Elias não ficou sozinho. Deus mandou uma viúva para alimentar ele, para dar comida a ele. Deus sustentou ele. Sabe, isso me diz que Deus nos sustenta, que Deus nos consola, que Deus, quando a gente pensa que está tudo acabado, Deus vai lá e dá a sua provisão. Foi o que aconteceu com Elias. Sabe, mesmo vindo uma grande seca naquele tempo, Elias não ficou desamparado. Elias não ficou sozinho, certo? Então, Elias, ele tinha comunhão, ele tinha intimidade com o Senhor. Sabe quantas vezes nós achamos que estamos sozinhos, mas não. Lá em Salmos 37, Davi fala assim, ó, eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo ficar desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então você não está sozinho, você não está desamparado, o Senhor está cuidando de você, o Senhor está provendo para tua casa, para tua vida. Amém? E aí, nesse período, o rei Acabe, ele não deixa isso barato. Ele vai até Jezabel e conta tudo o que Elias fez.
Ele conta tudo. Como ele matou os profetas, o que ele vem fazendo, o que ele vem falando. Chega aos ouvidos de Jezabel. Então Jezabel, ela manda um recado. Ela manda uma ameaça por um mensageiro para Elias, que no outro dia ele estaria morto. O profeta de Deus, o profeta do Senhor, faz uma situação dessa. Ele, foge. Ele vai embora. Ele se esconde. Ele fica com medo de uma ameaça de uma mulher. De uma mulher, de Jezabel. Então ele vai embora, ele vai para a caverna, ele se esconde, sabe? E nesse momento, a partir de agora, entra um grande conflito diante do profeta, entra um grande desânimo no profeta, sabe? A ponto dele desejar a própria morte. A ponto dele desejar a própria morte. Ele começa a reclamar, ele começa a murmurar, ele começa a falar: todos morreram, só tá eu aqui. É um desânimo na vida dele. Ele se esconde. E quantos de nós, gente, quantos de nós nos escondemos, ficamos com medo, sabe? Preferimos acreditar numa ameaça vindo de fora do que na palavra de Deus. Começamos a duvidar das promessas do Senhor e fugimos, entramos nas cavernas do nosso coração, nos isolamos, sabe, da presença de Deus. Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós fazemos isso? Só que nem assim Deus abandonou Elias. Deus, sabe, não, ele foi divinamente alimentado. A palavra diz que ele foi alimentado com pão e água. Por mais que você se esconde, por mais que você queira fugir, sabe, Deus não está oculto a você. Os olhos do Senhor não estão longe de você. Ele vai ao teu encontro. Você pode entrar no abismo mais profundo da sua vida. Ele vai até lá e vai te encontrar e vai te trazer para perto, sabe? Elias, ele tinha um chamado e agora ele estava escondido. Quantos de nós temos um chamado e estamos escondidos? Preferimos acreditar nas mentiras de Satanás do que na palavra de Deus. Preferimos acreditar nas ameaças que o mundo fala, as ameaças que as pessoas falam, sabe, as ameaças que as circunstâncias nos dizem ao contrário, do que na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Ele nunca desampara você. Então creia nessa palavra. Ele nunca vai desamparar você. Ele foi divinamente alimentado e você está sendo divinamente alimentado para o seu corpo espiritual, para o seu corpo físico. Você está sendo alimentado no seu emocional também. Só que só depende de você. Então, mesmo assim, Deus não abandonou Elias. Deus não deixou de falar com Elias. Elias não deixou de ouvir a voz do Senhor. Elias não deixou, mesmo estando na caverna, mesmo querendo a morte, Elias não deixou de ouvir a voz do Senhor. E Deus deu uma nova visão para ele e deu 3 ordens. Olha, vai lá, sai daí, se levanta. E essa jornada durou 40 dias e 40 noites. Mas Deus deu uma ordem para ele. Olha, vai lá e unge Azael como rei da Síria. Vai lá e unge Geu como rei de Israel. Vai lá e unge Eliseu como profeta. Aonde eu quero chegar. Vai lá e unge Eliseu como profeta no teu lugar. Ele vai ser o profeta no teu lugar. Ele vai ser o sucessor teu. Sabe o que isso me diz, galera? Que a obra de Deus, ela não para. O que Deus tem para fazer não pode parar, não pode dar uma pausa, ela tem que continuar. Aquilo que Deus quer fazer precisa continuar, precisa prosseguir, sabe? Então, se Elias está parado, Deus vai lá e unge Eliseu, porque o Eliseu vai ser profeta. Então isso me diz que no coração de Eliseu surgiu o desejo de ser o profeta do Senhor. E Deus viu, e Deus ouviu a intenção, e Deus sondou o coração. Se você parar, Deus levanta outro. Se você desanimar, Deus levanta outro. Se você desistir, Deus levanta outro. Porque a obra dele não para. Não para. As coisas de Deus não pode parar, não pode dar uma pausa porque você está cansado. Não pode dar uma pausa porque você está desanimado. Ela tem que continuar. Ela tem que continuar. Isso me fala uma coisa tão forte. Sabe? Deus tem um chamado para mim e para você.
Eu quero que você entenda isso. Você tem um chamado de Deus na sua vida. Mas se você não quiser, ele vai levantar outro. Ele vai usar outra pessoa, mas ele não vai parar de fazer. Ele não vai parar de fazer acontecer. Nosso Deus é um Deus tão maravilhoso. É um Deus tão maravilhoso que ele respeita você. O que ele mais quer é que você cumpra aquilo que ele tem para você, mas se você não quiser, ele respeita você. Nós não somos robozinhos nas mãos de Deus, aonde Deus nos obriga, aonde Deus é aquele pai severo. Não. Nós não somos robozinhos, nós somos filhos, nós somos filhas. E como filhos nós temos o poder da decisão, o poder do livre-arbítrio. Nós podemos escolher entre a bênção ou a maldição. Nós podemos escolher entre fazer a vontade de Deus ou não fazer. Só depende de você. Eu sempre digo, Deus já fez tudo o que ele tinha que fazer. Cristo já fez tudo o que ele tinha que fazer. Já está pronto, já está preparado. Só basta você aceitar. Só basta você querer. A decisão é sua. Você tem um chamado. Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Agora basta você aceitar. Basta você entender e você dizer, eu quero. Então cumpra esse chamado. Então Elias vai lá e unge Eliseu. Detalhe, Eliseu, ele não estava desocupado, Eliseu não estava parado, Eliseu não estava murmurando, Eliseu não estava se lamuriando, não, Eliseu estava trabalhando. Eliseu estava trabalhando, estava ajudando seu pai, estava ajudando sua mãe, estava ali lavrando a junta de boi, ele estava ali na mão do arado, ele estava trabalhando. Enquanto a promessa não se cumpre, ele está trabalhando. Enquanto a promessa não se cumpre na sua vida, começa a fazer, sabe? Começa a estudar a palavra de Deus, começa a orar, começa a buscar a presença de Deus. Então, quando Elias passa por ele e coloca um manto sobre Eliseu, ele entendeu o que era aquilo. Ele entendeu que estava sendo chamado. Ele larga tudo, ele abandona tudo e corre até Eliseu. Diz, olha, calma, deixa eu beijar minha mãe, deixa eu despedir do meu pai, deixa eu dar um beijo neles e eu te seguirei. Então Elias olha para ele e diz, tá bom, vai lá, mas volta, porque você entendeu o que eu fiz contigo. Eliseu tinha entendido pela atitude dele. Ele abandona. E ele vai até o pai dele, vai até a mãe dele, se despede, diz, agora eu tenho que cumprir o que Deus quer para mim. Agora eu tenho que seguir o profeta. E Deus me chamou como profeta, então eu tenho que seguir. Ele abandona tudo. Ele mata aquelas 12 juntas de bois, ele imola tudo. Sabe o que isso me diz, gente? Que tudo tem que ficar para trás. O meu passado, o seu passado, ele não pode ser mudado. Por mais difícil que ele tenha sido, por mais cruel que ele tenha sido, ele não pode ser mudado. Não pode. Mas o que vai ser mudado agora é a tua visão a partir de agora. Você tem uma palavra de Deus. Sabe, quando Elias ungiu Eliseu, porque Deus mandou ele ungir, escolhido do Senhor. Você é escolhido, escolhida do Senhor. Seja criança, seja adolescente, seja jovem, seja adulto, seja qual for a sua idade, você é um escolhido do Senhor. E ele vai cumprir aquilo que prometeu a você. Porque a Bíblia diz que ele vela para cumprir a sua palavra. Por mais que você pode nem me assistir agora, mas eu declaro que uma palavra que foi liberada na vida de alguém vai se cumprir, porque ele é poderoso para realizar. Então Eliseu abandona tudo para trás, sabe? Fica tudo para trás, esquece o que passou, o passado ficou para trás. Agora eu tenho uma nova vida. Agora eu tenho um novo chamado. Agora eu preciso caminhar em novidades de vida. Agora eu preciso seguir aquele que me chamou, sabe? Eu preciso agora seguir aquele que me alistou, Jesus. Eu tô falando para você agora, tô tirando Eliseu agora. Sabe, você foi chamado? Então cumpra
O que você está esperando? Jovem, se levanta. Jovem, se levanta. Cumpra o teu chamado. Você que está me ouvindo, cumpra o seu chamado. Abandona a tua velha vida. Abandona o que ficou para trás, sabe? Abandona. Ah, foi difícil? Beleza, foi. Foi cruel? Foi. Ficou para trás. Não tem como continuar qualquer missão olhando para trás. Não tem como cumprir o chamado de Deus olhando para trás. Não tem como. Você se frustra, você não cumpre o seu chamado direito, sabe? Você está sempre reclamando, você está sempre murmurando, porque você não para de olhar para o que passou. Abandona e olha para frente. É aqui, é agora. Então vai. Eu quero que você entenda isso. E essa é a palavra que eu vim deixar essa semana para você. Se levanta. Cumpra o teu chamado. Cumpra o teu propósito. Abandona o que ficou para trás. Abandona. Se tiver que perdoar, perdoe. Se tiver que liberar perdão, libere. Mas seja livre. Seja livre. A falta de perdão só aprisiona você. A falta de perdão só mata você. Perdoe e viva aquilo que Deus tem para você. Parece ser tão difícil, mas é tão simples. É possível crer em novidade de vida. É possível, sabe, ser transformado. Deus quer te transformar todos os dias. Eu e você somos transformados. Somos mudados. Algo muda aqui dentro. Então, jovem, meu querido, sabe, gente, se permita se sarar. Se permita se curar. A maior causa, sabe, das frustrações, dos chamados, dos propósitos é a falta de perdão. É a falta de perdão, porque a falta de perdão aprisiona você. Aprisiona, já falei sobre perdão aqui, e como o perdão foi importante na minha vida, e como me libertou de tantas cadeias que me aprisionavam. Por 3 anos eu não cumpria meu chamado. Por 3 anos. 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses se passou. Que eu tive um real encontro com Deus. Eu já falei sobre isso com vocês. E como isso mudou a minha vida. E como isso transformou a minha vida. E como eu venho sendo transformada. Mas você tem que querer. Deus não faz nada se você não quiser. Se levanta e cumpra o teu chamado. Amém? Essa é a palavra de Deus para hoje, tá bom? Que você tenha um ótimo final de semana, não é verdade? Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja na sua vida hoje e sempre. E até a próxima semana.